Som, bom dia. Continuando a presença do nosso Deus. A gente cantou Renova-me, né? Estamos pedindo para Deus mudar o que em nós ainda não está de acordo com a vontade dEle. E por isso nos deu a sua palavra, para discernirmos aquilo que não está de acordo. Não só para isso, a palavra em si mesma tem o poder de transformar a nossa vida, uma vez que aceitamos como verdade de Deus e obedecemos, praticamos, colocamos de maneira prática em nossa vida, formas práticas de cumprir o que Deus nos coloca. Aí sim, nós somos renovados, somos transformados no nosso entendimento e no nosso caráter. E quando estivermos na presença do Senhor, nós estaremos como Ele planejou. Amém? Nessa série Compromisso com Cristo, que significa seguir a Jesus, nós temos visto nessas últimas mensagens que Jesus apresenta aos discípulos o que Ele considera como essencial à vida deles e ao ministério, o serviço deles, Jesus ia passar o bastão para continuarem na edificação da sua igreja. Então nós já vimos algumas coisas dentro desse subtópico. Na última mensagem, vimos que Jesus considera a mente renovada pelo Espírito Santo como essencial à vida e ao ministério. Comecinho ali do Sermão do Monte, que Jesus fala das bem-aventuranças. Falamos que nesse sermão Jesus apresenta o compromisso radical que os seus discípulos devem manter com Ele, que se estabelece somente pela regeneração e se sustenta somente pela santificação contínua, ambas realizadas pelo Espírito Santo na nossa vida, que nos afasta da nossa autossuficiência, que era uma marca dos fariseus, quererem viver conforme o que eles mesmos estabeleciam, seu próprio poder, seu entendimento, enfim. E na mensagem de hoje, então, vamos ver que Jesus considera a confiança absoluta em suas instruções como essencial à vida e ao ministério. Continuando dentro do Sermão do Monte. A gente vai ver um pouquinho hoje e na próxima mensagem, Deus permitindo, analisar com mais detalhe aquelas instruções que parecem tão radicais para nós, que Jesus coloca nesse sermão. Então, nos versos 27 a 49, Lucas 6, 27 a 49, Jesus está ensinando somente uma vida espiritual, resultado de uma mente espiritual, que a gente falou antes, nas bem-aventuranças, comparados com aqueles ais, aqueles alertas muito severos do Senhor. Transforma o nosso caráter. Essa mente espiritual transforma o nosso caráter e nos prepara para a nossa vida futura no seu reino, como aqueles súditos úteis a Deus. E justamente aqui,
quando Jesus vai falar das suas instruções, surge uma tentação, que a gente já começou falando outra semana, que é de considerar a nossa vida em Jesus, quando Ele coloca as suas instruções, considerar essa vida como pior, como tão difícil, como algo às vezes impossível da gente viver. Como se a nossa vida no passado fosse leve, fosse tranquila, e com Jesus ficou pior. E essa tentação, ela tende a aumentar. Conforme Jesus vai desenvolvendo o seu sermão, isso nos tenta, pode aumentar essa tentação, porque o nosso compromisso com Jesus é testado justamente pela radicalidade das suas instruções. Não são coisas fáceis de ouvir, elas vão de encontro a áreas muito difíceis, a fortalezas da nossa velha natureza. Então a gente é mais tentado a acreditar ainda que o compromisso com Jesus pode ser algo ruim para a nossa vida. A gente precisa dar um jeitinho, né? Dar uma abrandada no que Jesus falou. A tentação é essa. Agora, a nossa obediência só acontece à medida que então confrontamos pelo menos duas fortalezas muito resistentes da nossa velha natureza. A resistência da incredulidade, naquilo que Jesus falou, a gente vai entender melhor isso, e a resistência da autossuficiência. Uma coisa a gente vai perceber que alimenta a outra. Então, em primeiro lugar, a resistência da incredulidade. Para a gente obedecer às suas instruções, a gente tem que crer, tem que confiar, tem que aceitar de verdade no coração que Jesus está realmente cuidando de nós, a ponto de transformar o nosso caráter, mesmo que possamos sofrer injustiças por obedecer a sua palavra. Enquanto essa verdade não é crida mesmo, de verdade, assim, eu aceito isso como certo, como verdade, que Jesus está cuidando de mim. Quanto mais eu sofro por seguir, por obedecer a Ele, eu creio de verdade que Ele está cuidando de mim. Se isso não é aceito, a obediência não vai acontecer. A obediência de coração não vai acontecer. No máximo vai ser um comportamento externo que não vai ser útil, não vai servir para a transformação, porque o nosso caráter lá no cerne da nossa vida fica intacto. Não chega lá, porque apesar de fazer certas coisas, como os fariseus também faziam, obedecer, seguir instruções da palavra, eles não faziam porque confiavam que Deus estava cuidando deles, não tinham compromisso, não tinham relacionamento com o Senhor, não tinham o coração regenerado por Ele. Então eles não confiavam de verdade que poderiam até sofrer consequências por obedecer a Deus, e que aquilo seria uma bênção para a vida deles. Deus cuidaria no meio daquelas consequências, daquele sofrimento, muitas vezes inevitável, que Jesus falou no Sermão do Monte, que a gente viu na última mensagem, falou que sofrer por obedecê-lo é ser bem-aventurado, é ter bem-estar verdadeiro, não é o contrário, como a tentação acontece no nosso coração. Então eu quero chamar a atenção só para esse comecinho aí, né? Jesus falou: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis. E quando a gente vê essa palavra ouvir, a gente sabe, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo,
não está falando simplesmente da faculdade de escutar uma informação. Está dizendo para pessoas que estão atentas, que querem, que confiam, querem realmente aprender a viver daquele jeito. Então, coloca o ouvido assim, ó, pode falar, porque eu creio em cada palavra que o Senhor está falando para mim. Eu quero viver desse jeito. Eu não sei viver, mas eu estou aqui para aprender. E são instruções difíceis. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam, ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica, dá todo o que te pede, se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Deus permitir, a gente vai entender isso na próxima mensagem. Ele fala no versículo 40 desse mesmo capítulo, o discípulo não está acima do seu mestre, todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Nós não queremos ser como Jesus? Como é que Jesus obedecia a palavra? Como é que ele obedecia ao Pai? Percebe, não era de qualquer jeito. Ele, percebe, na vida de Jesus, ele defendia o seu modo de viver, e defendeu até a morte, por crer, confiar, esse é o único jeito. A palavra de Deus, e com a palavra de Deus, que aquelas pessoas também tinham acesso, ele conseguia dar conta de toda a situação na vida, e de maneira alegre, satisfatória a Deus, satisfatória a ele mesmo. Se for bem instruído, nós seremos como ele. Agora, tem que ter o coração, né, aceitar do jeito que ele aceitava a palavra de Deus, como sendo a resposta que eu preciso, e que dá conta de toda a situação. Por mais simples que pareça para nós, ela responde de maneira mais que suficiente, tudo que eu tenho noção ali, que é pouca naquele momento de uma situação difícil, por obedecer a Deus, e dá conta de coisas que eu não estou nem pensando, e nem tenho capacidade de pensar naquilo. Mas a obediência dá conta de tudo isso. Mas para obedecer, eu preciso confiar, que realmente Deus está cuidando de mim, que realmente está transformando o meu caráter, ainda que tudo pareça estar caindo, né? Está tudo dando errado na minha perspectiva, por obedecer a Deus. Esse tipo de instrução que Jesus coloca nesse sermão, não é fácil de obedecer, certo? Olha essas coisas que ele fala aí, que na verdade o desenvolvimento são essas mesmas pessoas que perseguiram nos versículos anteriores, que caluniaram, que disseram mal contra você. Estas são as pessoas que a gente vai ter que agora, de maneira positiva, fazer o bem a elas. Vamos entender, se Deus permitir, mais para frente, né, em outra mensagem. Mas não é fácil de obedecer isso aqui, não tanto por falta de compreensão acerca do que Jesus está dizendo, mas principalmente por falta de confiança que Jesus já tem reservado para nós um crescimento muito maior do que a situação que enfrentamos, e muito maior até do que a própria obediência que a gente presta a Ele. O que Ele vai fazer com aquela obediência, às vezes capenga, é muito maior, muito mais importante, do que aquele ato, do que aquela renúncia. O resultado que Deus vai produzir, não eu que produzo nem você, Ele vai produzir, no meu caráter, na situação, na vida de quem Ele quiser produzir, é muito mais importante, é muito maior. Por isso Ele está falando para a gente viver assim, eu preciso confiar nisso. Se eu não confiar nisso, eu não faço. Se eu não confiar nisso, eu não vou obedecer. Ou vou fazer metade, que é desobediência.
A transformação do nosso caráter é muito mais importante, proveitosa a nós e recompensadora do que as nossas crises, do que o nosso sofrimento, do que a nossa injustiça que a gente possa experimentar por sermos fiéis. O que a gente mais precisa é a transformação do nosso caráter. Muito mais do que livramento de uma situação, especialmente se essa situação for resultado de sermos obedientes a Deus. Só que normalmente quando a gente entra na crise, fica ali, e às vezes para de obedecer, retrocede, é porque para nós a situação não está tendo tanto proveito, não está sendo suportável às vezes. Mas a verdade de Deus está falando que ela é sim, e que se eu perseverar em obedecer, eu vou experimentar o que Deus tinha preparado para aquela situação, tanto aqui, quanto na eternidade com Ele. A gente tem dificuldade de acreditar mesmo que Jesus sabe perfeitamente o que enfrentamos por sermos cristãos. Né? Você já pensou, falou assim, mas Deus não está me entendendo, acho que Deus não está entendendo, ou acho que tal pessoa que está me ajudando não está entendendo. Mostra a nossa dificuldade de acreditar que Jesus sabe, não somente que Ele sabe, mas que Ele está no pleno controle de tudo o que nos acontece. E não somente que Ele está no pleno controle, mas que o seu controle é para fazer com que aquilo que parece absurdo a nós, que parece que não trará bem nenhum, que parece que seremos arruinados de modo definitivo, se a gente agir como Ele ordena, que toda essa impressão é falsa. Jesus quer nos ensinar isso. É só uma impressão falsa do nosso coração. Porque a verdade é que Ele colocou à nossa disposição um relacionamento de maior confiança nele, que vai acontecendo à medida que obedecemos a sua palavra. Essa que é a verdade. Não a minha impressão. Não a minha interpretação da realidade, ou do sofrimento, ou da injustiça que eu estou sofrendo, ou daquilo que eu estou perdendo. Isso não é a palavra final. E quando a gente confia mais em Deus, a gente cresce de verdade e desfruta de verdade de um relacionamento mais espiritual com Ele. Porque nos faz viver pela fé, não é? Fé é confiar em Deus. É falar, o Senhor falou, é isso que eu vou fazer. O Senhor quer isso? Para mim está bom, está ótimo. O Senhor me dirigiu para isso aqui? Amém. Você vai viver pela fé, não pelo que vemos. E viver pela fé em Deus corrige nosso entendimento sobre a relação que Deus mantém conosco. E isso corrige nosso entendimento sobre tudo, sobre todos, sobre qualquer situação, qualquer pessoa, pode até ser um inimigo, e corrige todo o curso de vida para termos como alvo a nossa vida e recompensa celestial. Ver pela fé, não pelo que vemos, abre os olhos de verdade. Paulo falou um pouquinho disso, mas ele falou bastante, a gente que pode falar pouco isso aqui por causa do tempo. Inclusive no Grupo Céu, vimos um pouquinho disso na quarta-feira. 2 Coríntios, Paulo fala, ele tinha uma lista do que poderia causar desânimo para ele através do sofrimento por ser fiel. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, Paulo falar leve e momentânea tribulação, pessoal, eu posso falar isso aqui. Paulo? Será que é verdade ou ele estava sendo irônico? Não estava sendo irônico, não. Em outras partes da Bíblia, Paulo usa de ironia. Aqui ele está falando a verdade mesmo. Ele está falando algo real.
porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. E é por isso que ele falou aqui, não era ironia, que ele está comparando. Porque ele confiava que o que Jesus estava mandando ele fazer, e o que ele estava até sofrendo por viver como Jesus queria, comparado ao que ele estava já recebendo nessa vida de Deus, e o que ele ainda receberia depois, é incomparável o que ele receberia depois. E estava recebendo agora também, que é o que ele queria, a transformação do caráter dele. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Aí ele fala qual era o segredo dele, para viver desse jeito. Não atentando nós nas coisas que se veem. E Paulo, acho que muitas vezes não conseguia nem fechar os olhos, de tanto problema, não conseguia nem dormir, ele fala. De tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo na vida dele, tanto sofrimento em cima dele. Não atentando nas coisas que se veem, não é ali que ele colocava o seu foco, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Por isso ele não desanimava. Paulo, mesmo sofrendo muito, e em todo tipo de injustiça, tinha vida emocional, física, mental e espiritual seguras, porque reagia à realidade terrena por meio da perspectiva eterna, que ele mesmo explica ser uma realidade muito mais verdadeira e permanente do que a terrena. Não é verdade isso? Quanto tempo a gente vai passar nesse mundo? Quais coisas que acontecem nesse mundo, que são ruins para nós, ou que a gente sofre, enfim, que vai estar na eternidade conosco? Nenhuma. E lá passaremos a nossa vida eterna. Então Paulo está sendo também lógico. Isso aqui é bem passageiro, é bem pouquinho só. A realidade que eu vivo é a eterna. Por meio dela eu encaro, eu interpreto, eu reajo à realidade terrena. A realidade dos seus sofrimentos era encarada como oportunidade para eliminar da sua vida tudo que atrapalhava ele ser mais parecido com Jesus e receber as recompensas eternas preparadas para ele. Então, reagir biblicamente era a evidência de confiar que Deus produzia benefício muito maior do que a própria realidade das experiências tão difíceis que ele enfrentou. Sofrimento em que reagimos conforme Deus quer, ou seja, na palavra, obedecendo, é algo que gera recompensa, mas só reagimos obedecendo a Deus se cremos de verdade o que Ele diz na palavra acerca de si mesmo, né? Se Ele é bom, enquanto estou passando por essa experiência, se Ele é amoroso, se Ele é fiel, se Ele é justo, etc., aí eu vou fazer aquilo. E se cremos ser verdade o que Ele diz em sua palavra acerca de nós mesmos, ou seja, que não somos bons, que não somos o que a gente muitas vezes imagina e quer se apoiar para viver, mas a gente está transformado em pessoas que estão sendo transformadas em boas, não é verdade? A gente não é, mas Deus está fazendo acontecer. Não somos amorosos em nós mesmos, mas Ele está nos aperfeiçoando. Não somos fiéis, mas podemos aprender com Ele.
que só somos justos, na verdade, em nossos critérios, mas que Ele está nos edificando para sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celeste. Essa frase está no Sermão do Monte, lá em Mateus. Então é isso que Deus está fazendo. O segredo para crermos ainda mais em Jesus é obedecermos ao ponto de aprender que Deus é suficiente para nos conduzir com total segurança àquela vida transformada, em meio, usando as situações impossíveis para nós, não para Ele, para nós elas são. Nós não precisamos ficar quebrando a cabeça, quanto é que eu posso, não, a minha energia tem que ser usada para como é que eu vou fazer o que Deus quer nisso aqui. Então, algumas perguntas. Em que situação atual você tem dificuldade de confiar em Deus a ponto de desobedecer a sua palavra? Nessa situação, que verdade acerca da pessoa de Deus pode ajudar você a confiar que Ele está promovendo o seu bem? E nesta situação, que certeza sobre o relacionamento que Deus mantém com você, acha que poderia ajudá-lo a ser obediente onde não está sendo ainda? Então a resistência da incredulidade, ela está ligada e de certa forma é alimentada pela segunda resistência. Resistência da autossuficiência. Para obedecermos às suas instruções também, nós temos que deixar de confiar em nós mesmos, ou seja, temos que parar de acreditar que a vida cristã se fundamenta na interpretação limitada da nossa mente, na preferência dos nossos valores egocêntricos, na ética do nosso senso de justiça parcial, na disposição de nossos próprios sentimentos inconstantes, e na capacidade falível da nossa própria força. Jesus, nesse mesmo capítulo, vai falar de uma parábola mais para frente, que ele diz: pode porventura um cego guiar a outro cego? Aqui Jesus está sendo irônico, aqui ele está sendo cômico, imagina a cena. Não cairão ambos no barranco? E nosso mundo é feito disso aqui. Cegos, não enxergam, não conseguem discernir a sua vida, afastados de Deus, ninguém consegue fazer isso aqui. E além deles caírem no barranco, levam os outros também. Porque outros cegos acham que aquele cego está enxergando. Sem a luz de Deus na vida. E Jesus, no final do Sermão do Monte, ali em Lucas, ele vai falar: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Né? Se eu sou o Senhor, porque o que eu falo não é suficiente para a gente viver. Se eu que mando, se eu que sei das coisas, se eu que tenho o controle como Senhor, por que tem sempre o mais, porém, olha, mas eu penso que, para quê? Por que isso existe? Se eu sou o Senhor, e Ele é, então, faz o que Ele manda. É para confrontar mesmo, é para humilhar mesmo a nossa autossuficiência, para nos fazer voltar nosso coração a Jesus, não é para a gente ficar lá, puxa vida, então não vou dar certo. Não, você vai, você é crente, está sendo transformado por Deus, mas atrapalha a nossa autossuficiência, ela precisa ser humilhada, precisa ser abandonada, nosso coração precisa se voltar para Jesus todo dia, o tempo todo, porque Ele, não eu, Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa sabedoria, a Bíblia diz, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa paz, Ele é o nosso ânimo, Ele é a nossa força. A vida cristã só pode ser vivida de modo agradável a Deus pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, cristãos.
concordando com as suas instruções, não o que eu penso, mas o que ele pensa, adotando os seus valores, defendendo o que ele determina como justo ou como injusto, e dependendo da sua força e encorajamento físico, emocional e espiritual, não da minha. As ordens de Jesus são impossíveis de serem obedecidas de coração, sem termos um coração regenerado e em santificação contínua pelo Espírito Santo. Porém, uma vez que temos o coração regenerado, ou seja, somos cristãos, a nossa obediência naquilo que somos capazes de praticar coopera com a obra santificadora do Espírito em negarmos a nós mesmos, que nos faz viver como bem-aventurados, que ele falou antes, porque nos faz viver a vida que Jesus Cristo viveu, a própria vida que ele nos deu, e escolheu viver em nós, para mostrar o seu poder em vidas esvaziadas de si mesmas. Aí dá certo. Paulo diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Paulo venceu a sua autossuficiência, por encarar seu sofrimento como a forma de negar a si mesmo, de morrer para si mesmo, para depender exclusivamente da vida cristocêntrica, que tornava evidente para si mesmo e para todos que conheciam Paulo, que a sua perspectiva, que o seu poder, que a sua saúde emocional, enfim, cada aspecto da sua vida evidenciava que Jesus Cristo vivia nele, e o capacitava a viver para Cristo. Vamos pensar um pouquinho, em que situação, ou perante que pessoa ou pessoas Deus pode estar querendo que você morra para si mesmo, para você experimentar o poder e a alegria de Jesus em sua vida, e facilitar para que outros vejam mais de Jesus em você e menos de você mesmo. Porque Paulo encarou o seu sofrimento como essa forma, essa oportunidade de negar, de morrer, de se renunciar àquilo que ele devia verdadeiramente abrir mão. Fraqueza, a dor, a dúvida. Não eram um limite para Paulo, porque ele não estava vivendo na força dele. Ele olhava isso como oportunidade, falar, agora Jesus pode aparecer mais, e eu preciso aparecer menos. Agora, irmãos, a gente tem muitos pensamentos, muitos valores no nosso coraçãozinho lá, incrustados no nosso coração, muitas preferências que a gente quer defender com unhas e dentes, muitas coisas que a gente se acostumou a ter segurança naquilo, que Deus quer te tipo assim, abre o dedinho, abre, vamos abrir a mãozinha, larga, sua força não vai dar certo, seu poder não vai dar conta, sua sabedoria não responde o que você precisa. Paulo também disse, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Mais uma forma de abnegação. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive,
mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo não confiava ou dependia de qualquer justiça própria, de qualquer forma de se sentir bem, que não pudesse ser explicada por sua total dependência de Jesus Cristo, pela certeza e plena satisfação de ter recebido o maior amor possível, o amor de Jesus, quando Paulo ainda era um perseguidor de Jesus, ao perseguir a sua igreja. Ali ele recebeu o amor do Senhor Jesus na vida dele. E nesse amor ele fincou a vida dele. Na verdade, Deus fincou Paulo nesse amor. Ele não fez nada. Ele estava cego. E literalmente ele ficou cego ali depois. E só Deus, como ilustração, mandou lá um profeta para abrir os olhos de Paulo. E ele começou a viver a vida que ele precisava ali com Jesus. Em que situação, ou perante que pessoa, sua abnegação pode demonstrar o quanto você é grato pelo fato de ter Cristo ter amado alguém como você? E Paulo também nos ensina, talvez o texto mais importante de todas as cartas às igrejas, falando da abnegação do Senhor Jesus, o esvaziamento de Jesus. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus é o nosso modelo e o nosso poder para que a nossa autossuficiência seja vencida pela nossa abnegação. O Senhor Jesus, percebe, tendo plena certeza e segurança da sua identidade como Deus Criador, assumiu uma identidade humana, como se fosse uma criatura, mas não uma criatura qualquer, senão uma criatura, um homem desprezado pelos outros homens, apesar de nunca ter desobedecido a Deus, como é característico dos homens, e assumiu a humilhação e a vergonha de obedecer até as últimas consequências, que sempre é a morte, mas não uma morte egoísta, e sim a morte que salva os egoístas e mata o nosso egoísmo diário. Aí sim, a gente entende o que Jesus fez por nós, e somos encorajados até a mesma atitude que ele teve. A palavra sentimento aqui, é a palavra tende em vós a mesma atitude, a mesma disposição, o mesmo rumo na vida. A atitude, de forma bem resumida, é a de morrer para nós mesmos, negar a nós mesmos, por meio da decisão diária, de pararmos de nos enxergar como se fôssemos mais importantes do que os outros, que está dizendo no versículo 3 e 4, de pararmos de acreditar na mentira, de que seremos felizes se conseguirmos viver para os nossos interesses, e de convencermos os outros que também devem viver para os nossos interesses. Isso é mentira. Mas é uma verdade que a gente luta. Por isso que Paulo escreveu: parem de fazer isso. Porque a verdade é que tanto nós quanto os outros
Só demonstramos semelhança a Cristo e só experimentamos a sua alegria enquanto gastarmos a nossa vida em obediência à sua palavra para a edificação da sua igreja. É isso que Deus está dizendo aqui nesse trecho. Então, uma pergunta final: em que situação ou perante que pessoa aqui dessa igreja a sua abnegação pode contribuir para um bem comum e necessário, como forma de demonstrar amor a seus irmãos, assim como Cristo demonstrou por você? As coisas que a gente falou hoje, irmãos, são necessárias como um pré-requisito, né? Negarmos a nós mesmos, a fim da gente conseguir compreender e conseguir obedecer às instruções de Jesus que vem pela frente aí no seu discurso, que a gente vai ver nas próximas mensagens, Deus permitir, amém? Vamos para o nosso intervalo.